E a gente já está com a Maria do Rosário aqui nos bastidores. Já vamos subir, então, deputada federal. Maria do Rosário, muito bem-vinda, tudo bem? Oi, Dri. Olá, Renato Rovai, Azenha. Prazer estar aqui com vocês nesse fórum aberto à democracia. Muito bem, obrigado. É sempre um prazer te ter aqui, Rosário. Eu já ia te chamar de Maria, porque você virou Maria na eleição, mas eu prefiro Rosário. Mas eu sou todas, eu sou múltipla nisso. É múltipla, né, Maria? Rosário, olha só, Rosário, a gente está falando do preço dos alimentos e o risco disso destruir a boa condução da economia que vem sendo feita no ponto de vista da macroeconomia. Crescimento hoje de 3,3% do PIB, 4% nesse trimestre, se comparado com o trimestre anterior, desemprego em baixa, ajuste sendo feito, a despeito de toda a irritação do mercado, que sempre fica muito irritado quando tem alguém que é social-democrata, no máximo, na condução da economia, né? Os índices são bons, mas eu mostrava aqui, eu não sei, acho que você pegou uma parte, o preço dos alimentos que eu tirei no mercadinho de família aqui do lado de casa. R$10 a banana, não sei quanto a cebola, tá tudo. Isso pode correr muito, tanto o poder de consumo do povo mais pobre, que vive para comer, como da popularidade do governo, né, Maria? Você está preocupada com isso? Sim, sem dúvida. Eu acredito que o preço dos alimentos carrega a possibilidade de maior impacto no futuro do nosso país. Vamos ver que nós estamos aqui cercados no atual momento, nós ainda estamos cercados pela extrema-direita, com toda a sua campanha de ódio, toda a sua mobilização, toda a sua agenda golpista, toda a sua capacidade destrutiva. É preciso manter e ampliar conexões com a sociedade a partir da qualidade de vida da nossa população. O que nós temos para oferecer para a população é justamente uma receita econômica que a vida melhore para o cidadão, a cidadã, para as famílias. É claro que, do ponto de vista macroeconômico, nós estamos tendo um crescimento que é, aliás, uma novidade, o crescimento, porque nos governos neoliberais e diante do golpismo do governo anterior, nós não tivemos um crescimento. Nós estávamos com a economia estagnada, além do prejuízo estabelecido para cada família, para cada trabalhador e trabalhadora. A perda da qualidade de vida, da capacidade de compra do salário, a redução de acesso a bens e serviços no período anterior foi muito grave. E a economia brasileira foi altamente desindustrializada. Nós já estamos fazendo investimentos muito importantes para uma nova indústria, uma indústria limpa, uma indústria... Portanto, o crescimento do PIB tem sido importante, mas vamos lá, a Maria da Conceição Tavares já falou isso muitas vezes, né? Ninguém come PIB, né? Então, é preciso comprar ali o arroz, o feijão, o óleo de cozinha, a carne, e isso tudo nos preocupa. A Conab está exercendo um importante papel. Dirigida pelo Edgar Preto, ela tem tido um papel para garantir, por exemplo, que o arroz chegue num preço melhor para o consumidor do que chegaria se dependesse exclusivamente do mercado. A Conab voltou a fazer compras e estoque regulador, compras com com estratégias de comprar mais no momento em que consegue reduzir o preço para colocar no mercado, né? Para fazer o preço subir do produtor razoavelmente, mas também fazer com que chegue esse produto ao mercado com um preço melhor, ou seja, distribuído para organizações com adequação, justamente para fazer baixar quando sobe. Então, essa dimensão da capacidade reguladora do Estado precisa ser aprofundada no próximo período. Também tem o papel do dólar aqui, né? O dólar sobe na medida que a especulação sobe e que também que a própria economia nacional, há setores muito interessados nessa alta do dólar, porque, na verdade, ganham muito com isso, mas ganham colocando o que produzem no mercado externo também. E nós, aqui no Brasil, precisamos ter maior controle sobre a economia
mas isso também significa, para a sobrevivência do governo do presidente Lula, o preço dos alimentos, eu acho que está como item 1 da pauta hoje para garantir que o governo tenha estabilidade junto à população. A população é disputada com discursos ideológicos e ruins, ideologizados negativamente, como discursos criados aqui dentro do parlamento mesmo, de ódio, de opressão sobre as mulheres, sobre pessoas LGBTs. Tem tido isso todo o tempo aqui dentro do parlamento, com uma tentativa de trazer uma pauta para que as pessoas se vinculem a essa pauta e não debatam o que verdadeiramente interessa ao Brasil, não é? Então, aqui, a disputa política e ideológica é nesse sentido. A gente não pode deixar essa pauta ocupar espaço. Mas como é que a gente faz? Preço do alimento, emprego. Emprego já tem. Nós estamos indo num bom caminho aí com a geração de empregos. Mas o emprego tem que estar junto com poder de compra do salário, e isto não acontece se o preço dos alimentos vai às alturas, porque as pessoas utilizam salário para comprar alimento. E não podemos voltar ao período Bolsonaro, onde as pessoas estavam comprando alimento no cartão de crédito, rolando de um mês para o outro, né? Ou seja, tu te endivida para o próximo mês, e aí no próximo mês tu vai de novo rolar a tua dívida de alimento que tu consumiu no mesmo mês. Essa tem que ser a preocupação número 1 do governo nesse momento, na medida que ele está resolvendo o emprego, recuperar poder de compra, e para isso precisa baixar o preço dos alimentos. Rosário, eu queria falar, você falou sobre essa questão do dólar. Hoje estão resgatando um tweet que você criticava a alta do dólar durante o governo Bolsonaro. E aí eu queria que você fizesse essa comparação, porque naquela época eles estavam comemorando, e agora qual que é o real, né? Tem um real motivo que o Banco Central não está fazendo nada, né, sobre o Campos Neto. Eu queria que você comentasse a diferença do dólar do governo Bolsonaro e agora. Incoerente é a extrema-direita por estar me cobrando isso, porque a extrema-direita, na verdade, que comemora o dólar alto lá no governo Bolsonaro e com a Faria Lima, enfim, juntinho aí com o setor financeiro, acaba com os especuladores comemorando agora também. O dólar está alto não por conta das iniciativas do governo, o dólar está alto pela pressão do chamado mercado sobre o governo. E a diferença é básica. No período do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, aquele falso posto Ipiranga, ele comemorava a alta do dólar, dizendo que isso ia ser importante para o Brasil, porque atraía investimentos externos. Investimentos não, né? Capital especulativo que vinha para o Brasil. Agora, no atual momento, Fernando Haddad e o presidente Lula estão fazendo de tudo para valorizar a moeda brasileira. Essa é a diferença. É que lá eram lacaios do interesse internacional. Aqui existe um governo tentando, por todas as formas, construir equilíbrio e construir condições para que o Brasil não fique refém dessa dimensão dolarizada. Nós, aliás, temos tido uma postura muito importante através da presidenta Dilma de tentar diversificar a moeda das relações externas, que, sendo todas ancoradas no dólar, acaba trazendo benefícios e de acordo com os interesses estadunidenses. Então, creio que a presidenta Dilma, através do Banco dos BRICS e a relação dos BRICS, e isso tem sido debatido em vários fóruns, com a possibilidade de superar a dolarização, contribui muito com o Brasil também. De toda forma, eu fico impressionada com a falta de criatividade da extrema-direita, porque na falta do que fazer e de responder sobre o agora indiciado e possivelmente novamente réu Jair Bolsonaro, está lá captando meus tweets de 2021. Não deixa de ser uma forma de divulgar meu trabalho. Então, divulguem também que agora, no presente, a gente está tentando um equilíbrio por todas as formas na balança comercial brasileira. Temos que enfrentar tudo isso também, e no dólar alto e enfrentando, assim como tentávamos fazer naquele período do desgoverno, governo de ataque ao Brasil do bolsonarismo. Ô, Azen, uma breaking news aí, desculpa, Mari. Eu ia dar essa breaking news. Por favor, Azen, golpe, aí sim.
A Maria do Rosário falava da instabilidade no Brasil, né? No planeta, né, Maria do Rosário? Um golpe na Coreia do Sul, decretado estado de sítio. O presidente fechou, botou o exército na rua, tem imagem, já botei lá no grupo da Fórum. Eu vou ver se consigo resgatar. Os tanques estão na rua. Ele disse que quer limpar o país, que a oposição tem maioria no parlamento da Coreia do Sul. E ele acusa a oposição, que tem maioria no parlamento, de ser pró-Coreia do Norte, ser pró-comunista. Ah, já está aí, ó. Então, os tanques estão na rua, nós tivemos um estado de sítio, de fato, um golpe com o parlamento fechado na Coreia do Sul. É muito impressionante que isso aconteça. É muito impressionante. Então, eu queria que a deputada comentasse essa coisa da instabilidade política, inclusive aqui no Brasil, Maria do Rosário, porque é o seguinte, eu tenho a sensação de que o golpe aqui não acabou ainda, sabe? A gente tem as denúncias de magnicídio, tentativa de magnicídio, assassinato do Lula, do Alckmin, do Alexandre de Moraes, mas a gente teve agora recentemente aquela pessoa que se explodiu lá tentando entrar no STF. O que lhe parece, do ponto de vista político, a situação do Brasil no momento, deputada? Eu concordo com a tua análise, Azenha. Do meu ponto de vista, o golpe no Brasil contra a democracia, o povo brasileiro, contra a soberania e a nação, ele é continuado. Ele vem vindo por várias etapas em capítulos. Foi o tipo de ataque à presidenta Dilma, o impeachment sem provas, a prisão do Lula e a articulação via Sérgio Moro, Dallagnol e aquela horda contrária à lei, contrária ao Estado Democrático de Direito, por dentro do Poder Executivo e do Ministério Público. E se a gente já se enganou uma vez, é bom não se enganar outra. Nós já nos enganamos várias vezes. O primeiro engano que a gente teve é de que a democracia brasileira estaria consolidada. Pós-1988, a democracia nunca esteve consolidada. Ela esteve controlada. Porque toda vez que os setores populares, o próprio presidente Lula, a Dilma, chega ao poder, a ameaça de desestabilização, ela acontece. Vamos lembrar que o próprio Lula I, com o vice José Alencar, também passou por pressões. E o Zé Alencar, em determinado momento, revelou o quanto ele foi assediado por forças golpistas. Aí tu vês, a cada momento que os setores que tentam democratizar o orçamento público, que tentam trabalhar o desenvolvimento do Brasil, criar algum grau de autonomia, estão no governo, há, por dentro das Forças Armadas, mas das outras instituições também, como eu referi aqui, próprio Ministério Público Federal, Poder Judiciário, das instituições de um modo geral, esse golpe não vem do povo. Ele mobiliza essas caminhadas de verde e amarelo, ou 2013, ou posteriormente, mas ele mobiliza a partir de um planejamento de Estado, hoje com a comunicação de massa da internet também. O que nós não sabemos é o que há até agora em comum entre toda essa fila de acontecimentos e este momento que tentou o impedimento do presidente Lula de assumir em 2023, 2022, o que aconteceu, e depois ainda, ao longo desse 2023 e 2024, tudo isso que aconteceu desde o 8 de janeiro e esses últimos acontecimentos que fizeram vir à tona esse conjunto de ações. Quem é que mexe os cordéis que chegam dentro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, nos meios de comunicação, nos tribunais ou no Ministério Público? Quem mexe com esses cordéis? Quais são os grandes ricos que financiam? E nós não sabemos hoje porque nós não conseguimos fazer com que a Comissão da Verdade fosse antes e nós conseguíssemos chegar a esse nível de desvelar e responsabilizar. Quem não responsabilizou 64 continua pressionado para não responsabilizar nada no presente. Mas vamos ver que 64, antes de 64, existiu como preparação no governo do Juscelino e existiu como preparação em 61 com a resistência do Brizola. E agora, que nós já tivemos um golpe,
que chegou Bolsonaro, que levou Bolsonaro ao Palácio do Planalto. E agora que nós conseguimos estabelecer, por via da participação da sociedade e da resistência, a nossa resistência não foi como a do Brizola em 61, né? Que foi mobilizando a sociedade e em armas para tentar dizer que haveria resistência, ainda que elas não tenham sido usadas naquele momento. O Brizola criou esse símbolo de que existiria resistência e aí conseguiu a posse do Jango. Agora a nossa resistência não foi no mesmo patamar, mas a resistência aos golpes que vieram vindo continuados, como disse o Azenha, a resistência se deu através da vitória do presidente Lula na eleição, pois não parou, assim como 61 não parou a sede golpista, a vitória de 2022 não parou a sede golpista. E aí nós estamos vindo aqui. E a PF hoje identifica, né? Está no Globo de hoje aqui, daqui a pouco vai estar muito melhor na Fórum, se já não está, porque na Fórum a gente vê todas as... por uma perspectiva democrática de verdade, mas está aqui, ó, para a PF, Bolsonaro se preparou para o golpe quase 2 anos antes da derrota para o Lula. Então, pandemia, já pensava no golpe. Posterior pandemia, já estavam pensando no golpe, porque eles trabalham não com a ideia de um processo democrático, eles trabalham com a ideia de manter uma lógica de poder. O que está acontecendo agora na Coreia do Sul, possivelmente era o que eles tentaram aqui. Eles foram para as ruas. Existiam forças armadas mobilizadas. Então, não tem condição. Ou nós enfrentamos isso de uma vez por todas, né? Ao contrário do mimimi de Bolsonaro, que diz que que o único caminho para pacificar é uma anistia. De que história ele está falando? Obviamente, incentivado pelo que foi o apagamento da memória que a lei de anistia de 79 produziu, mas ela não nos produziu uma democracia forte. Não há democracia forte sem enfrentar o fascismo, os golpistas, principalmente por dentro do Estado. É impossível pensar que o Brasil será democrático com essas forças armadas, com essa estrutura interna. Uhum. Não é possível que não exista um olhar externo sobre as forças armadas que possam enfrentar a sua sede de controle da política e dos interesses econômicos. Eu, por exemplo, me somo àqueles que querem ver extintos grupos como os Kids Preto. Nós precisamos extinguir esse tipo de organização que continua no cenário interno do Brasil com a lógica do inimigo interno. Eu, como parlamentar, assim como Rubens Paiva, em outro tempo, os parlamentares que estão se posicionando contra Bolsonaro estão, como Rubens Paiva esteve naquele período, na marca do interesse desses setores como seus inimigos. Nós somos seus adversários, não somos inimigos do Brasil. Eles são inimigos do Brasil. Se eles nos tomam como inimigos, nós precisamos dizer que esta organização que proliferou por dentro desse Kids Preto e esse conjunto de militares e civis envolvidos com o bolsonarismo são inimigos do Brasil. São inimigos da democracia. E não podem ser tratados com leniência, como se pudéssemos confiar neles no próximo ano. Eles não podem estar, inclusive, aceitos como democratas no processo eleitoral. Obviamente que a inelegibilidade, não apenas desses setores, mas é preciso trabalhar com a ideia de que quem é militar. Quem é da Polícia Militar é da Polícia Militar. Não pode ser candidato nas eleições. Ou nós vamos estar elegendo daqui a pouco aquele que jogou a pessoa por cima do parapeito de um viaduto. É isso que nós queremos? Então, a Câmara dos Deputados tem uma grande responsabilidade. Nós temos que votar aqui uma legislação que impeça que estes segmentos continuem sendo candidatos, elegendo bancadas e trabalhando para apoiar os setores golpistas. Não há 2 caminhos. Democracia não combina com militarismo. Nós podemos respeitar os militares. Eu respeito as Forças Armadas. Mas o meu respeito às Forças Armadas é grande
na medida que vier a ser grande dentro das Forças Armadas, ou total, o isolamento de grupos e indivíduos golpistas, desde o seu comando até suas bases no seio das Forças Militares Brasileiras. Meus aplausos à deputada, extremamente corajosa, é uma fala muito... Vai, Rosário, só queria... desculpa. Não, é como a gente está aqui na Breaking News, só assim, então, foi instituída censura na Coreia do Sul, banidas todas as manifestações políticas, censura total à imprensa, e tem mais um pequeno detalhe: todas as atividades políticas foram banidas. Só para completar, desculpe interrompê-lo. Não, eu queria elogiar a Maria do Rosário, né, nessa fala forte, firme, e perguntar para ela se isso tem eco hoje no Congresso e se esses projetos que são discutidos, porque estão sendo discutidos com mais profundidade, não só pela bancada progressista, mas de outros segmentos. Por quê? Esse caso da Coreia, para mim, é exemplar do que a gente poderia ter vivido em 2022 e ainda pode vir a viver, porque o mercado, esse tal mercado, ele é hoje um ser muito próximo dos sistemas autoritários. E ele topa fazer o acordo, ele topa jogar a democracia no lixo para fazer acordo com os setores militares que sejam a lá Tarcísio e Bolsonaro, aí, que defendam a privatização de tudo e a entrega do capital para o setor privado, a entrega da soberania do Estado para o setor privado. Na Coreia, o que está acontecendo, assim, uma olhada rápida aqui no Twitter, tal, é isso. O cara tinha uma oposição, o atual presidente, e ele cunhou a oposição inteira de pró-comunista e passou o trator. Vai, né? O Milei pode vir a fazer isso na Argentina daqui a pouco. É um sinal, é um recado. E nós quase vivemos isso. E o Lula vai ter que matar no peito para não deixar isso acontecer. Se reeleger em 2026, vai ser fundamental a reeleição do Lula para contornar esse momento crítico que o mundo está vivendo, Rosário. Então, por isso, essa, entre outras coisas, uma modificação na questão dos militares disputarem eleição, policiais, etc., poderia ser uma garantia, né, de uma certa defesa. Olha, Rovai, o planejamento desse golpe, inclusive com a possibilidade de assassinato do presidente da República, do vice e de ministros do Supremo, é algo que já demonstrava o tamanho do que eles pretendiam fazer. E quando pretendiam fazer isto, eu me pronunciei aqui na tribuna da Câmara, alertando o parlamento de que não pensem estes parlamentares que aqui se encontram que nós ficaríamos à margem de sermos perseguidos e torturados aqui, os que se posicionam contrariamente. Mas aqueles que se posicionam favoravelmente, por conta de elementos de interesses econômicos ou até interesses políticos regionais, devem se perguntar quanto tempo durariam também. Porque, na verdade, as ditaduras começam com um rol mais amplo de alianças. Elas começam se sustentando num rol mais amplo. Mas é de praxe que elas se fechem mais e mais, de acordo com o interesse da manutenção do poder. Portanto, parlamentares que estão pautados de acordo com os interesses deste golpe, tentaram este golpe junto. Eu creio que devem ser responsabilizados também. Passou do momento de nós pensarmos, porque durante muito tempo aqui na Câmara, por exemplo, eu via setores progressistas que olhavam para essa figura dantesca, Bolsonaro e outros, não é? E os tratavam como se tivesse algum valor para a democracia convivermos com essas figuras. Nós temos que entender, objetivamente, que o fascismo não pode ter espaço na democracia. Figuras que pregam o rompimento constitucional não estão abrigadas pela Constituição e que agem, além de pregarem isto com a sua voz e os seus discursos, armam essa circunstância
não podem ser toleradas. Democrático é a gente não dar espaço para fascistas. É isso que tem que ser. Nós não podemos vacilar aqui em nome de uma democracia, enfim, que tolere aqueles que querem nos torturar, nos matar, nos jogar na clandestinidade, atacar a verdadeira liberdade de expressão, que é podermos estar dizendo isto. Então, eu acredito que Lula poderá vencer de Bolsonaro se tomar medidas concretas, desde já, não apenas para a economia, de um modo geral, mas para melhorar a vida das pessoas de forma contínua. Eu acredito que nós podemos vencer, mesmo com Bolsonaro candidato. Mas eu acredito que é uma vergonha para as instituições brasileiras Bolsonaro ser candidato, ter autorização, sair dessa condição de inelegibilidade e ilegalidade, porque nós não devemos nos rebaixar ao lugar de darmos espaço de voz e de candidatura para quem objetivamente vai utilizar, se tiver qualquer oportunidade, uma forma de arregimentar forças políticas, disseminar o ódio na sociedade para tentar impedir a liberdade de expressão, de voto e a sociedade democrática que nós estamos vivendo. Olha, por exemplo, o que aconteceu realmente na Coreia. Eu estava lendo aqui, né? Porque a oposição ao atual mandatário fez maioria para decidir o orçamento, ele dá aqui um golpe e diz que esta oposição é aliada do comunismo. Mais uma vez ali, né? Aqui o fantasma do comunismo. E, sobretudo, ali bem próximo deles, mas certamente que não é isso que está colocado. Então, sempre se trata da dimensão econômica. Não tem golpe sem dois aspectos: Forças Armadas e interesses econômicos. E aqui Bolsonaro mobilizava Forças Armadas e mobilizava setores econômicos. Acho que é importante sublinhar também que esses setores econômicos tão, vou colocar entre aspas aqui, cultos, com tanto poder de diálogo para fora do país, para dentro do país, que formam uma casta, nunca se sentiram envergonhados de votar no pior candidato, de colocar recursos nos piores candidatos e nos candidatos fascistas, justamente para manter o seu quinhão econômico. Então, quando eles escolheram Bolsonaro e não Fernando Haddad nas eleições, eles mostraram a que vinham. Não se trata da cultura ou da democracia, se trata dos seus interesses econômicos. E por isso é que eu acho que há sempre setores econômicos seduzidos pelo golpismo, mesmo que isso comprometa a democracia. Aconteceu em 64, demorou mais de 50 anos para meios de comunicação dizerem publicamente que não deveriam ter embarcado no caminho da ditadura, e agora está acontecendo de novo. Então, a Zenha tem... Eu sublinho as palavras da Zenha: o golpe não foi superado. Ele continua em curso. E aqui há de se fortalecer aqueles setores que querem ir a fundo na responsabilização de todos os envolvidos, tanto no processo quanto agora continuam envolvidos aqui dentro dessa Casa Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado Federal. Professor Felipe. Deputada, bem-vinda mais uma vez, boa tarde. Sempre bom falar com a senhora. Eu queria pegar um gancho quando a senhora fala da normalização do Bolsonaro, como que os setores da mídia, em geral, sempre normalizaram esse ser grotesco. Eu sempre falo sobre isso aqui, do ponto de vista comunicacional, como que essa normalização ela parte do grotesco como forma de comunicação mesmo. E ninguém mais do que a senhora foi vítima disso. Acho que se a gente pegar uma deputada que foi vítima, os vários deputados, várias figuras públicas que foram vítimas do grotesco de Bolsonaro, a senhora vai estar no topo dessa lista e reagiu com firmeza, enfrentou com firmeza. Agora, essa normalização também se dá, na minha opinião, por uma incapacidade, muitas vezes, de enfrentamento que os setores progressistas têm na própria linguagem utilizada nas redes sociais, na velocidade, às vezes com um certo elitismo também. Eu, como professor universitário, tenho que dizer isso. Às vezes é um elitismo da academia em estudar a linguagem dos memes, a linguagem da velocidade. Isso fica evidente. Uma mentira que eles repetem como estratégia nazista, à la Goebbels, 1000 vezes, eles repetem 1000 vezes em 10 segundos.
em 2 segundos para as redes sociais. E eu sempre faço essa pergunta aqui quando tem deputados e deputadas da importância da senhora. O que estamos fazendo no Legislativo? Os deputados progressistas, os senadores, o que estamos fazendo para conseguir diminuir essa distância de 7-1 que a extrema-direita tem nas redes sociais e pelo menos tentar empatar esse jogo? Como é que é a sua visão sobre isso, deputado? Na minha visão, nós estamos ainda fazendo muito pouco, muitíssimo pouco. Talvez seja, eu não vou dizer impossível, mas extremamente difícil equilibrar isso, porque a organização estratégica desses setores e o poder que eles têm sobre redes sociais, o poder que eles têm, por exemplo, vão lá e compram o X, compram o Twitter e mudam de nome. Hoje, entendeu? É um poder imenso. Há um tempo atrás, busquei uma pessoa para fazer um trabalho profissional, para verificar as redes, e eu consegui reagir ao conjunto de ataques. A pessoa, um dos melhores profissionais e tal, querendo fazer um estudo também, ele me responde, isso é impossível. As suas redes são impossíveis. Ou seja, tu sempre vai ser uma pessoa atacada. Então, eu entendo que nós precisamos fazer essa resposta de forma cada vez mais profissional, articulada, com conhecimento, mas, ao mesmo tempo, nós estamos precisando tomar uma decisão política no Brasil. Que o Rovai falou como o presidente Lula tem que ser reeleito, e nós devemos deixar de ser ingênuos no que diz respeito ao poder legislativo. Nós precisamos eleger maioria no poder legislativo. Nós precisamos eleger mais pessoas no poder legislativo. No entanto, isso, Felipe, está articulado, porque cada vez mais as pessoas são eleitas pelas redes sociais, como fenômenos de rede social, ou eleitas por setores que colocam essas ideias da extrema-direita como mobilizadoras. O ódio, a raiva, o ataque, a misoginia, todas as formas de articulação dos setores reacionários e as bandeiras mais reacionárias, onde, inclusive, agrega o ataque à condição nossa como mulheres. Enfim, esse conjunto de questões que estão aqui, elas têm mobilizado. Não se trata, portanto, eu acho muito nós temos que pensar os instrumentos, as bandeiras e como fazer o enfrentamento disso. Eu sou uma pessoa meio crítica àqueles que identificaram só, aspas aqui, no identitarismo, a necessidade de superação da esquerda para chegarmos mais à população. Eu acredito que nós temos que falar com as pessoas sobre tudo que diz respeito à vida delas, ao conjunto. Nós temos que sair um pouco. Nós estamos sempre na esquerda tentando pautá-las. E talvez não nos desafiemos suficientemente sobre o senso comum que mobiliza para conseguirmos partir dele para um novo diálogo mais produtivo e agregador. Os setores religiosos da direita, os setores mobilizados em bandeiras retrógradas da direita, eles fazem isso. Eles não inventaram o ódio às pessoas LGBTs. Eles trabalham a partir disso, porque existe e fomentam isso. Mas, então, nós também não podemos abandonar as nossas causas. O que nós precisamos é trabalhar de uma forma mais universal com as causas. Mas elas precisam estar presentes nas redes sociais, porque as pessoas falam deste conjunto. Então, não cabe para a gente aqui fazer uma adesão somente à pauta econômica. Mesmo que ela seja o fundamento de como as pessoas vivem, nós não podemos deixar de falar do conjunto da existência, porque se nós não falarmos, nós vamos ser reféns e eles terão nos hegemonizado. Então, eu acho que a diversidade de pautas que a gente tem que abordar, sermos menos monotemáticos, e a forma de abordagem, eu mesma tenho que aprender muitíssimo com isso. Nunca aprendi, tento, mas nunca aprendi, né? Agora, uma coisa eu sei, uma coisa eu aprendi na vida. Se tu não enfrenta, eles te destroem. Isso significa que o enfrentamento tem múltiplos lugares para acontecer. Mas o mais importante para os setores progressistas e populares do povo brasileiro é se manterem vivos como alternativa de poder
E isso só se faz com enfrentamento. Eu creio que o fato de não ter me sentido vítima, mas ter me sentido desafiada a enfrentar, me manteve viva na luta política, que é o que eu gosto de fazer. Agora, as pessoas que diminuem, por óbvio, porque são cerceadas pela censura ou pelos ataques das redes sociais, elas vão deixar de fazer a luta política a partir do que acreditam. Então, eu acho que a única receita que eu teria, viu, Felipe, é nos profissionalizarmos mais, mas politicamente não deixarmos de fazer o enfrentamento. Sim, é polarização. Essa polarização, não, digamos que ela não começa por nós, mas se nós não enfrentarmos a polarização e não demonstrarmos que nessa polarização o lado deles é aquele e o nosso é este, nós vamos certamente fazer com que eles cresçam em meio aos setores populares. Então, tem que enfrentar mesmo. Só que enfrentar, concluo dizendo isso, demandaria também ao PT e aos demais partidos entenderem que, ao lado da eleição do Lula, é fundamental eleger outras bancadas, porque senão nós não vamos colocar a democracia brasileira nos trilhos da democracia. Tem uma pergunta, inclusive, de um membro aqui, o Rafael Quaresma, 41 meses de membro, muito obrigado. Ele diz: Maria do Rosário, o PT do Rio Grande do Sul já tem candidato a governador e senador para 2026? Olha, sim, já tem um processo aberto, né? Que é o Edgar Preto, nosso candidato a governador na última eleição, e o Paulo Pimenta. Então, nós estamos já com 2 candidaturas muito construídas, mas também a decisão vai ser tomada mais adiante, não é uma decisão tomada. Acho que eu, por exemplo, sou pré-candidata. Eu sou uma pessoa do parlamento, enfim, e acredito que devo ser candidata a deputada federal. E mesmo fazendo uma oposição segura em Porto Alegre, eu acho que essas 2 candidaturas já estão muito bem construídas. Uma para senador e outra para governador, é isso? É, exatamente. Tá certo. E tem mais uma pergunta da Andréia Cristina. Deputada, cadê os setores culturais e sociais em ações de ruas? Temos que agrupar pessoas em ações de ruas. As igrejas estão em ações e nós vamos acovardar. Eu acho que nós não podemos nos acovardar. Nós temos que fazer ações. Eu cada vez mais vejo que nós precisamos fazer essas 2 ações combinadas. Ações de rua e ações de redes. Mas a ação de rua não é só um ato público. Gente, tem muita ação acontecendo. Tem muita gente lutando por direitos no campo e na cidade. O que tem é que politizar isto. Os setores progressistas devem ter a política como um motor para debater com a sociedade. Se tu vai fazer a tua novena de Natal, vai lá e trata do golpe que tentaram dar contra o Lula. Se tu vai estar... Nós precisamos fazer política no cotidiano. E eu lido muito com instituições que fazem a vida política acontecer no cotidiano. E eu acho que essa é a melhor ação. Quem tem seus grupos de literatura, seus grupos de cultura, quem prepara o carnaval, toda vez que o carnaval coloca um tema da sociedade ou uma crítica na Sapucaí ou nas cidades brasileiras, ele está também gerando consciência. Nós precisamos entender que há muitas camadas de participação da sociedade e que nós devemos participar. Nós devemos criar comitês populares de luta, nós devemos trabalhar com a reforma agrária, nós devemos trabalhar com a agricultura familiar, mas isso tudo se faz no cotidiano. Não se faz mais a política só marcando manifestação para a esquina, ainda que seja bom marcarmos manifestações para a esquina quando isso for inteligente de nossa parte, para não ser apropriado também pelos setores que querem, na verdade, trabalhar outras pautas e mobilizar amplamente. Por exemplo, o movimento 6 por 1, né? Que é 5 por 2. Esse é um movimento super importante, que é o direito à vida além do trabalho. Eu creio que nós temos que montar pautas que sejam progressistas e avançadas para estarmos nas ruas. Muito bem. Muito bem. Obrigado, deputada Maria do Rosário. É um prazer tê-la aqui, ainda mais com esse fundo maravilhoso do Atos Vulcão. Verdade, aqui na mesa. Né? É bonito, né? Eu estava olhando aqui, é o Ventania essa parede? Eu acho que é o Ventania, sim.
Esse lugar é bem legal, porque às vezes a gente não conhece, mas aqui é parte da mesa diretora, né? onde eu trabalho nessa legislatura. Então, aqui é a secretaria da mesa diretora, por isso que eu tenho essa sala com o Atos Bulcão, né? Enfim. Vulcão, tá certo. Coisa linda, hein? Que lugar bom, que escritório bom de trabalhar, né, Esse gente? aqui está um escritório bom. Lindeza Meu escritório de mandato é bem pequenininho, como dos deputados, mas essa é uma sala de trabalho bem legal mesmo, que eu aproveito e apresento para vocês, com o Atos Bulcão aqui atrás, né? E o Burle Marx como um jardim aqui embaixo. Olha, o Burle Marx. Muito Agora, lindo. é bom lembrar que no 8 de janeiro, essas salas, que ficam no andar embaixo do Salão Verde, elas tiveram aquela descida de rapel. Ninguém me diz que o manifestante da esquina, lá da padaria, que veio aqui, né, o sujeito lá que veio aqui achando que era... a Fátima de Tubarão. Sabe montar uma estrutura de rapel para destruir os vidros todos. Hein? Quem era, né? Pois é, kits pretos, é isso aí. Eu falo. Vamos acabar com esses kits pretos aí, tá bom? É isso aí. Bem. Um abraço, Deputada gente. Rosário, um abraço, Muito tudo de bom. obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês na Fórum, tá? Sempre ótimo. Super feliz. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tchau. Rosário. Tchau, tchau.